Afinal de contas, por que será que você se relaciona sempre com gente problemática, comprometida e parece que esse é um ciclo que sempre se repete? O tal do dedo podre. É esse o tema do vídeo de hoje. Antes de mais nada, se inscreve no canal. Então entra aqui embaixo aqui no inscrever-se, depois coloca o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos e poder acompanhar o canal sobre a vida com mais frequência e intensidade. Por que será que você, sem se dar conta, acaba se envolvendo com pessoas que em essência não querem se comprometer num relacionamento mais íntimo? Se você eventualmente caiu nessa cilada, mas isso não é uma coisa recorrente, esse vídeo não é para você. Mas se você começou a notar que parece que existe um padrão e as pessoas se chamam de dedo podre, ou seja, aquela que escolhe sempre pessoas indisponíveis ou com alguma questão, com alguma pendência, alguma coisa nesse sentido, então esses tópicos aqui vão interessar para você. Um dos pontos que eu noto em algumas pessoas que têm o dedo podre, vou usar esse termo, eu acho feio esse termo para falar a verdade, mas eu vou usar esse termo porque é o que as pessoas usam. Se você tem o dedo podre, isso quer dizer que a sua capacidade de escolher parece que está comprometida por algum viés emocional que você não está conseguindo perceber. Porque como se sem você se dar conta, você está envolvida com alguém que parece não ter um laço efetivo de relacionamento com você. Seja porque é uma pessoa solteira convicta, ou porque ela já está num relacionamento, já está comprometida, enfim, você acaba se vendo nesse tipo de relação. Primeiro ponto talvez você também tenha uma questão com intimidade. Talvez possa ser também uma dificuldade sua lidar com a questão da intimidade. É como se de repente você funcionasse melhor na situação de casualidade. Por quê? Porque a relação casual, aquela que acontece sem grande frequência e intensidade, como se dá um relacionamento, ela também é uma relação que exige menos a sua performance. Eu digo isso porque quando você está num relacionamento amoroso comprometido, estável, a sua performance ela é de outra natureza. Ela é uma performance mais sóbria, mais cotidiana, mais vou mostrar todas as minhas facetas para aquela pessoa. Mas as relações podres, vamos dizer assim, elas são sempre casuais, elas são sempre focais. E nesse momento talvez você se sinta mais confortável. É como se você tivesse mais facilidade para poder se relacionar em coisas bem onde você pode se preparar, onde você pode ter uma performance de um dia maravilhoso, de uma noite maravilhosa, mas aquele cotidiano, a labuta diária, pode ser que você não se sinta confortável de expressar quem você é, a sua intimidade e talvez o seu lado B. Pode ser isso também. Um segundo ponto é porque a pessoa do dedo podre, ela está sempre terceirizando as questões. O problemático é sempre o outro. E às vezes isso pode ser uma faca de dois gumes, porque a tranquilidade, entre aspas, que dá de você falar, não, o problema são os outros. Os homens são assim, as mulheres são assim, as pessoas são assim, seres humanos são assim, prefiro cachorro do que seres humanos, esse discurso meio que as pessoas usam. Mas na verdade, essa questão sempre está projetada no outro. É como se você não tivesse uma capacidade de autorreflexão. De repente, onde você está sendo instável, superficial, onde você também tem pouco comprometimento, onde você também não consegue se fixar numa escolha só. Porque quando uma pessoa está indisponível para o relacionamento, é muito mais fácil você se fixar com ela. Agora, quando ela fica disponível para o relacionamento, pode ser que você se embanane. Então, a culpa estando sempre no outro, parece que isso preserva um senso de superioridade do tipo, poxa, as pessoas não querem comprometimento e eu quero, olha como eu sou maduro e os outros são bagunceiros.
Mas se você está sempre escolhendo pessoas bagunceiras, instáveis ou não, ou comprometidas com outra pessoa, pode ser que a bagunça esteja com você também. Um terceiro ponto é a escassez de tempo cria uma atmosfera especial, meio mágica. Eu consigo entender por que as pessoas se relacionam com pessoas problemáticas que não são problemáticas numa primeira vista. Elas são interessantes, engraçadas, intensas, sexys, enfim. No entanto, quando você vai se aproximando um pouco, você vê que atrás daquela intensidade tem às vezes uma dificuldade de manter a palavra, tem a dificuldade de manter um momento mais tranquilo, de silêncio, ou onde nada está acontecendo. Então é muito fácil você se apaixonar por alguém quando ela está nas 2 horas de apresentação da peça de teatro dela. Então ela está performando, fazendo, acontecendo. Aquilo é muito fascinante. Pode ser também que você esteja viciado no fascínio desse momento especial, ocasional e intenso. Outro ponto também bem curioso que eu vejo é sempre uma estereotipação do comportamento. É sempre uma pessoa que seduz e a outra que é a vítima. Então parece que cria esse lugar onde uma pessoa fica atrás da outra e a outra fica fugindo. Tem pessoas que veem nisso uma jornada, uma saga, uma coisa do tipo, vou ficar... Desperta meio aquele senso meio tinhoso que a gente tem na nossa personalidade, e é como se você estivesse buscando um troféu. Aliás, também a pessoa que você quer se relacionar e de repente não está disponível, ela fica como um troféu para você. E isso cria na sua cabeça um monte de fantasia do tipo, como seria me relacionar com aquela pessoa? Mas na prática não acontece nada disso. Fora que o sexo nesse momento com essa pessoa também é estereotipado. Porque como existe aquele momento de explosão de intensidade, parece que tudo acontece na hora do sexo, a sensação de liberdade, empoderamento rola solta, mas você também não sabe como seria isso na vida cotidiana. Pode ser também que você tenha esse vício em relação à intensidade e não esteja percebendo. Um quinto ponto também pode ser o fato de você estar acostumado a relações de submissão. Por quê? As pessoas problemáticas ou que estão no relacionamento, por conta de estarem comprometidas, as relações elas acontecem no tempo do outro, no tempo da outra pessoa. Então, como acontece no tempo da outra pessoa, você nunca se dá conta de que você está refém daquilo, você está submetido àquilo. Não há negociação. E como não há negociação, não há um acordo, não há um ajuste, então essa relação também fica, vamos dizer assim, fácil para as duas partes. Porque você não tem que impor a sua decisão, porque se você se impõe a sua decisão, outra pessoa espana, e a outra pessoa também não precisa negociar, ela chega metendo o pé na porta, meio narcisicamente definindo como as coisas são. E se você tem uma personalidade mais submissa, isso pode criar uma conexão e uma dinâmica psicológica da qual você não consegue se desfazer. E o último ponto também pode ser uma dificuldade da sua parte de fazer um mix de contextos. Por que acontece num relacionamento normal, vamos colocar assim? Você está se relacionando com a pessoa, você mistura os amigos com ela, a família com ela, cachorro, papagaio, entra todo mundo no meio do caminho. E às vezes você pode ter uma dificuldade desse tipo, ou porque você não quer que os amigos conheçam, porque sua família talvez possa ter algum tipo de bagunça, alguma coisa de repente no seu contexto que para você passa a ser difícil misturar. Então é como se você se encontrasse com aquela pessoa naquele momento específico, já que ela não quer um relacionamento de fato, ela não vai se misturar nos seus contextos, então é como se fosse aquela pessoa que você abre o baú, se relaciona com ela, fecha o baú e você volta para a sua vida. Pode ser que essa questão de misturar também os contextos pegue para você e você não se dê conta. Em última instância, pode ser que você carregue dentro de si um senso de não merecimento de uma relação de lealdade, de comprometimento, uma relação onde você seja agraciado assim, com a atenção exclusiva de uma outra pessoa. Pode ser que você no fundo sinta que não mereça
esse tipo de atenção. Eu até já fiz um vídeo falando sobre essa coisa do merecimento, então vale a pena você assistir. Pode ser que você simplesmente sinta que não mereça, que não é pra você. De repente, no fundo, você sente que você não é muito digno de ser amado, amada, de ter um relacionamento. Lembrando, ninguém é obrigado a estar numa relação, mas se você quer de fato e tem o dedo podre, talvez você precise revisitar essas questões e trabalhar isso com você no seu autoconhecimento, na sua autovalorização, na sua autoestima, porque isso pode estar influenciando diretamente nessas escolhas que você faz insistentemente em pessoas que nunca estão para você. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta se você gostou. Se você não gostou, comente o que não gostou. Se quer comentar também alguma coisa que você acha interessante, algum pensamento que você teve, alguma reflexão, se quiser sugerir outros temas, fique sempre muito à vontade. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos, me acompanha por lá, estou postando umas coisas bem legais, frases, pensamentos. E se você quiser saber um pouco mais de relacionamento amoroso, eu tenho um site chamado inteligenciaamorosa.com.br, inteligenciaamorosa.com.br e, obviamente, o site, o blog sobreavida.com.br. A gente vai se vendo por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.